Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor tem mais um clássico pela frente amanhã contra o Santos, fora de casa. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Muito bem, José Pai, você estava lá, o que você pode falar do jogo? A gente acertou, a gente falou que o São Paulo ia ganhar, não acertou exatamente o placar, mas a gente acertou que o São Paulo ia ganhar. Não, aí não. A gente falou 2x0, né? É. Foi 2x1, tá ali. Tá ali. 2x1 tá é perto. 2x1, 2x0 é 2x0. É vitória do São Paulo, É, os dois são empate. vitória do São Paulo. 2x2 também tá ali. Foi 2x1. Foi 2x1. Aí é empate, velho. Ô, Michele, Garrafa, Diga. pessoal que tá assistindo a gente, o futebol, vou falar até um negócio bonito que eu vou falar, é como a vida, é simples demais. Só que tem hora que tem gente que complica. Então assim, você possível, contra a menino. Portuguesa, escalar um zagueiro na lateral, 3 volantes, ninguém pra armar o time, os meninos da base voando. Assim, com todo respeito à Portuguesa que não tá fazendo um bom campeonato, se o Rian Francisco, o Ferreira, o Matheus Alves não puderem ser titulares contra a Portuguesa, eles vão ser contra quem? Contra o Real Madrid? Contra o Corinthians numa semifinal? Então, assim, era um jogo que era para ter começado com esses meninos. Esse Rian Francisco é craque de bola. Você vê do jeito... É craque. Mas calma. Você vê do jeito que ele bateu na bola de chapa, sem deixar ela cair no alto, sem chance. É craque. Conhece Calma. demais. Você vai ver. Tem um futuro Esse promissor. rapaz joga muito. Quantos nós vimos, Joga José Paz? demais. Quantos nós Tinha que vimos? ter sido titular. Eu não tô em nenhum momento desmerecendo o Rian, não. Entendo que ele é um jogador que pode sim vir a ser extremamente importante ao São Paulo, que pode ter uma carreira brilhante. Mas acho que ele tem que ter calma com essa afirmação. Mas é muita calma demais às vezes. Não, mas Garrafa. cara, afirmação que ele é Mas craque, é eu acho muita que calma o demais. senhor exagerou um calma pouco. contra a Portuguesa, Não, com mas todo o senhor exagerou um respeito. pouco, aí o senhor exagerou Não dá. um pouco, né? O professor Zubeldia, às vezes, ele coloca os meninos da base muito para trás. Eles são reserva do reserva. Aí eu tô com você. Isso eu tô. Não dá. Eu só tô ponderando O a Rian palavra Francisco craque. joga mais que o André Silva, desculpa. Isso. Ele joga muito mais. Onde eu assino? Não, aqui, pode assinar aqui depois. Você não checa, querida. Então, assim, Cheque o está daí. rapaz, o rapaz era para ter sido titular. Ele joga muita bola, ele vai ajudar demais o São Paulo, como outros atletas da base do Tricolor. Então, esse Matheus Alves, bom jogador, podia ter jogado. Ferreira, bom jogador. Mike, excelente jogador. Aí o São Paulo vai lá, contrata o Cedric, que é um jogador que não tá jogando há um ano. E aí você barra a subida do Mike, um menino da base, que jogou uma boa copinha, pra você colocar um cara que você não sabe como tá. Então assim, às vezes eu acho que, sabe, se o cara joga bola, se o cara é jogador, bota. Sabe, esse Rian Francisco é muita bola, Garrafa. Joga demais. Então, assim, ó, eu concordo com 99% do que você falou. E ele é craque. Eu só discordo da palavra craque, porque você não pode colocar um selo, um rótulo no menino agora que ele está começando a carreira e começando, diga-se de passagem, muito bem, demonstrando personalidade. Foi assim na Copa São Paulo. Concordo com você que o Zubeldia é cauteloso demais com os meninos. Não dá para entender, por exemplo, a liberação do Moreira, que veio da base. E aí depois eles ficam reclamando e pedindo contratações. E aí quando contrata, vem esse jogador aí que vai ficar por 3 meses, Cedric, né? Cedric Soares. Sabe? Então, o material humano que está sendo fornecido tem que ser aproveitado. E se tinha realmente um jogo para ele observar esses meninos de perto, que estão motivados, estão com o astral lá em cima em função da conquista da Copa São Paulo, era a partida de ontem. São Paulo acabou sofrendo um pouco no primeiro tempo, na segunda, a Portuguesa não faz uma temporada boa, começa muito mal a temporada, me preocupa a Portuguesa até com o rebaixamento, precisa dar uma resposta muito rápida. Ainda não ganhou. Mas a Portuguesa começou com muita vontade, ela sai no 1-0, mas aí ela não teve forças para manter aquele ritmo, aquele ímpeto, e aí ficou tranquilo para o São Paulo, e o gol acabou saindo só no final. Com quem? Com o Rian. Com o Rian, que eu concordo com tudo que disse o Zé, só cuidado, né? Pra gente não, sabe, craque é o Neymar, né, gente? Não, o Neymar é gênio. O Neymar é outra coisa. Agora, você ia colocar o Ferrarese na lateral Possível hoje. direita, É isso. o cara não chega no fundo, gente. E ele foi perguntado Pelo sobre amor isso de na Deus. coletiva, né? O que vocês acharam do que o Zubeldia falou, da explicação dele para ter, em detrimento, liberou o Moreira, chamou o Cedric por 3 meses aqui. Quando ele fala de oportunidades, oportunidade de mercado, tá bom, o jogador vai ficar por 1 ano, aí você vai apelar para a experiência dele. 3 meses iniciais, em 3 meses, qual é o tempo de adaptação do Cedric? É a experiência, a famosa experiência. Qual é o tempo de adaptação? Quantos jogos o Cedric será que vai poder fazer para o São Paulo? E aí você fecha a porta para os meninos da base.
Eu entendo que a venda do William Gomes, chega um valor lá, o clube analisa aquela coisa, o cara não vai ter espaço aqui, é reserva do reserva, acaba liberando por um valor até que tá, ok, interessante. Agora, o Moreira, poxa, ele pode ser um reserva tranquilamente do Igor Vinícius. Eu não tô falando aqui, gente, que é para botar o Rian Francisco para jogar contra 60 mil pessoas no Maracanã, no Flamengo, numa decisão de Copa do Brasil. Eu não vejo problema. Mas assim, eu tô falando contra a Portuguesa. Poxa vida, gente, pelo amor de Deus, o rapaz joga muita bola. Eu acho que às vezes é uma prudência muito grande, exacerbada em cima desses caras. Se tem momento para maturar essa garotada, o momento é agora. Mas ele também falou, Zubeldia, em sair do São Paulo para ganhar minutagem. Mas o que é isso? Por que tem que sair do São Paulo para ganhar minutagem? Podia ganhar contra a Portuguesa. Pode ganhar contra a Portuguesa. Isso era num passado, Michele, que os clubes eram compradores. Aí você tinha a base fortalecida. Vamos fazer. O Casagrande saiu do Corinthians uma época para ganhar experiência lá na Poços de Caldas. Né? Os grandes clubes tinham essa dinâmica. Hoje já não cabe mais isso, porque os clubes estão carentes de jogadores. Você tem um material humano, mesmo que jovem, bom, essa maturação tem que acontecer dentro da competição, num jogo como esse contra a Portuguesa. Não no clássico contra o Corinthians, né, com toda a responsabilidade. E aí, Arnaldo, começo com você, né? Aquela coisa. O que vai fazer com o menino? Não, tem que ser titular. Tira todo mundo, põe ele porque ele é bom. Aí o Zubeldia fala, não é bem assim. Tem que ir com calma. E tenta te explicar ali que tá todo mundo no mesmo caminho, que tem que ir com calma com o menino e tal. Mas a torcida não pensa assim. Quer o cara e assim vai. Curiosamente, eu acho que são duas questões diferentes. O aproveitamento da base como um todo, pelo Zubeldia e, sobretudo, pelo comando do futebol do São Paulo nesses últimos anos todos. Estava falando com o Laveri, que extrapola a questão do treinador de momento. E a segunda questão é o Rian Francisco especificamente. Porque eu acho que o Rian Francisco talvez seja um daqueles que foge um pouco da lógica normal do acesso do jogador ao time principal e tudo mais, né? E, de fato, com um poder de finalização, com uma frieza dessa, que ele mostra há uma semana, ele estava dando as 2 cavadas na copinha no final. Há 10 dias ele estava estreando no profissional, a primeira bola que ele chutou bateu no travessão. Então, tem alguns lampejos de um jogador diferente. Então, assim como o Endrick e o Estevão, não estou comparando ainda, estou falando, o Endrick e o Estevão, eles não estão na rota normal de promoção dos jogadores do Palmeiras. Furam fila. Furam fila, é exatamente essa a expressão. E o Rian Francisco vai furar a fila. Já furou a fila. Com as 2 cavadas e com o gol de ontem no profissional, como se ele fosse um veterano na última bola, porque é um gol que mostra muita coisa numa jogada só. Ele participa do início, percebe que pode sobrar, ele arranca, ele domina com uma maestria fenomenal e a conclusão com o mesmo pé, como ele já havia demonstrado outras vezes, é uma conclusão diferente. E um jogador desse que faz gol, e o Endrick faz gol, o Estevão faz gol, né, de condições diferentes, repito, a única coisa em comum dos 3 é a perna canhota, e o canhoto sempre tem uma coisinha diferente, não tem? Tem, não tem? Tem. Só essa semelhança, esses caras furam fila. E acho que agora, vamos falar rapidamente só do Rian primeiro, depois a gente fala do processo da base, não aproveita a base errada, vende mal, isso é uma outra história. O Rian, ele tem hoje, no São Paulo, um centroavante titular, né, olhando numa concorrência, digamos assim, um centroavante titular que é o capitão do time, que vive um jejum de gols, um centroavante reserva, também canhoto, interessante, não é nada fenomenal, mas que ajuda, fez um gol bonito de pênalti, faz gols, o André Silva, e tem um outro, concorrente, que é canhoto também e que não seria o cara da posição do Rian, mas ontem, como colocou o Zubeldia, Caleri e Rian juntos, dá para falar também que o Rian concorre com o Luciano, inclusive, canhoto e de definição. Ontem o Rian foi Luciano, ele não foi Caleri. A entrada do Caleri antes serve, muitas vezes, e pode ajudar o Rian no começo, para limpar a área para o Rian. E foi isso que aconteceu. O Caleri limpa a área para qualquer jogador, para o Lucas, para o Luciano.
vão os dois zagueiros, o Caleri espana os dois zagueiros. É a jogada. O Caleri tira os dois zagueiros da jogada e o Rian pode entrar livre para fazer o gol. Então, o Rian pode ser substituto do Luciano, substituto do Caleri, jogar com um ou com o outro. Ser uma alternativa muito interessante e com o potencial que ele tem e agora o respaldo que ele tem, furar a fila. Os outros são os outros, Tironi. Né? Assim como são os outros, o Naves, o Vanderlan, o Fabinho, qualquer outros que foram vendidos, mesmo o Luiz Guilherme, são os outros. A gente está falando de uma distinção que é normal. Quando o São Paulo foi campeão da Copinha com o Lucas, Casemiro, etc., subiu um monte de gente. O Lucas Gaúcho, lembra que ele também fez gol de calcanhar no profissional, gol de calcanhar no Brasileirão. Chegar, se firmar, ganhar espaço, ser vendido pela Europa por sei quantos milhões, é para poucos. E ele dá esse indício. Os demais, eles vão poder compor o time. E hoje a gente percebe que como o São Paulo montou a temporada, que era uma situação de risco e no início está dando certo, que é, saem 18, entram 4, então o time reserva, sobretudo, vai ser completado pela galera do Sub-20. Não tem outra... E aí, ontem já foram convocados 4. O Mike, que a torcida tanto gostou na Copinha. O Ferreira, que entrou no Sub-20, ele arrasa. Entrou ontem, ele errou tudo, cara. E é normal. O Alves, que não entrou, e o Rian, que entrou, fez gol, decidiu o jogo. Então, o diferente é o Rian. O aproveitamento da base, para finalizar a primeira participação, a transição, são de responsabilidade. E é bom a gente agora ter isso verbalizado, tanto pelo Zubeldia quanto pelo Alain Barcelos, técnico do Sub-20, como pela direção, são responsabilidades do comando do São Paulo, com interlocução com os treinadores. O comando do São Paulo é Carlos Belmonte, Muricy Ramalho, que comandam Barra Funda e Cotia. E acho que nesse meio tempo, o São Paulo teve, na necessidade, sem dinheiro, sem muito elenco, problemas na transição. Né? E agora vem de um jogador que é da mesma idade do Rian, o William Gomes, exatamente da mesma idade, da mesma geração, de uma forma atropelada, porque está precisando. A grande questão é que, para o São Paulo melhorar como clube, ele precisa, por exemplo, que o Rian dê um retorno para ele e alguns outros, esportivo, em algum momento, que ele jogue uma temporada que seja, e, no final das contas, financeiro. É a equação que o Palmeiras sabe fazer hoje. E só comparo o Palmeiras porque o Palmeiras ultrapassou o São Paulo não só pelos títulos profissionais, mas pelo trabalho da base, pela questão da transição. E também foi facilitado esse negócio com todos os ponentes, porque tem crítica também. Você acha que a galera, né, o Danilo sabe, a galera acha que o Abel sobe na hora certa? Muitas vezes não, foi aquela discussão do Hendrick no Boca Juniors, né? Mas você tem lá um comando unificado em que o treinador, há 5 anos, ele tem condição de argumentar, puxar, eu vou tirar 4 da Copinha. O Zubeldia quis tirar 5 da Copinha para a pré-temporada. A direção de São Paulo, não, eu quero ganhar a Copinha. Então, não existe no São Paulo a palavra do treinador soberana, como existe no Palmeiras. Até porque o treinador nem completou 1 ano de clube. Então, quando o torcedor coloca a responsabilidade das questões no treinador, o treinador tem uma responsabilidade, escalar e substituir. Mas aí é importante ele falar e deixar claro isso para não ficar nesse Pois é, zoom. Mas ele, ontem foi falado, bom que o Danilo tocou no assunto, ontem o Carlos Belmonte deu uma entrevista antes do jogo, tal, sobre essa situação toda, e ele falou, eu vou até ler, Danilo, para textualmente, para que fique claro o que ele vê no Zubeldia como técnico do principal fazendo esse trabalho. Zubeldia é um parceiro institucional. Olha com carinho para os meninos. Tanto que vieram 4 hoje e a ideia é ter vários ao longo no processo de transição. E o parceiro institucional é aquele que nunca, de todos esses técnicos que o São Paulo teve, até com o Carpini, hein, que publicamente
ele não joga por os outros. Ele blinda a direção, é o contrário. Ele é um técnico que blinda a direção, que joga com a direção. E quando alguém da direção quer jogar a batata quente pro colo dele, como aconteceu muito ano passado, e se insinuou nesse ano, ele não vai pegar mais. Eu acho que o torcedor já começa a entender que a missão do Zubeldia é, com os jogadores que dão para ele, e ele não indicou nenhum, eu falava até com o Tironi, parceiros. Todo treinador de São Paulo dessa gestão teve um presentinho, pelo menos, que é como a gente fala no meio do futebol. A direção fala, putz, o cara quer tanto um jogador que a gente vai dar esse presentinho para ele, né? A gente pode exemplificar. O Crespo teve o Rigoni. O Rogério teve vários, mas teve sobretudo o David, que o Rogério amava de paixão, estava no Inter. São Paulo gastou uma grana para trazer do Inter, foi importante, mas nunca foi titular. O Ramon teve o Carrilho agora. Exato. Segunda divisão da Arábia, só ele sabia lá. O Dorival teve o Eric, que tinha trabalhado com ele no Ceará. Aliás, hein? Rapaz. Então, mas o Zubeldia não teve presentinho nenhum até agora. Mas o Oscar não é um presentaço? Mas aí é uma questão, você entende? É claro que ele, assim como o Dorival não recusa o Lucas, o Zubeldia jamais vai recusar o Oscar. Mas ainda tem uma diferença. Eu acho que é a favor do Zubeldia quando você fala dos caras grandões, não do varejo. Ele consegue juntar essa turma. Melhor que o Dorival. Como ele deu mostra no São Paulo e Corinthians. Como ele deu mostra no ano passado. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor já entra em campo amanhã novamente, né, com mais um clássico pela frente, agora contra o Santos, fora de casa. E para esse jogo, né, o Zubeldia deve mandar a campo o time titular, com o quarteto, né, pessoal? Com o Oscar, Lucas Moura, Luciano e Caleri. Esse é um bom jogo, né, pessoal? Fora de casa aí pra gente ver se o quarteto vai realmente funcionar, né? Se o São Paulo não vai sofrer muito no meio-campo. Então vai ser um jogo muito importante, né? E nesse jogo, último jogo contra a Portuguesa, né, pessoal? Segue o debate aí. Alguns comentaristas vêm falando que o Zubeldia não gosta de utilizar a base. E já alguns falam que é normal, né, pessoal? Os jovens entrar aos poucos. Na minha opinião, acho que o Zubeldia não gosta, né, de utilizar esses garotos. A gente pode ver pelo próprio William Gomes, né, que vinha se destacando muito no ano passado. E depois daquele mau jogo, né, contra o Botafogo, praticamente não entrou mais em campo, né, pessoal? Sempre no final do jogo. Eu acho que o Zubeldia sempre começa a utilizar os garotos dessa forma, né? Ele sempre coloca no final do jogo, no último jogo mesmo contra a Portuguesa. Ele poderia ter colocado, né, pessoal, o Rian Francisco mais cedo. Quando o Caleri, né, entrou no lugar do André Silva, poderia ter entrado já o Rian Francisco. Poderia ter mexido no intervalo, né, pessoal, colocar alguns garotos. Então, até porque já era o time reserva, né, galera, do São Paulo que estava jogando. E se não colocar contra a Portuguesa, né, pessoal, vai colocar contra quem? Eu acho que no futuro aí, o Rian Francisco, o Ferreira vai ter muitas poucas oportunidades. Eu acho que o Rian Francisco poderia ser reserva imediata, né, pessoal, do Caleri, do Luciano. Eu acho que ele poderia jogar ali fazendo uma dupla com o Caleri, né, se o Luciano não tiver. Mas então vamos ver, né, como que o Zubeldia vai utilizar esses jovens nos próximos jogos. E o Zubeldia falou, né, pessoal, pós-jogo, sobre a utilização da base, né, no time profissional. E tudo indica que ele deve utilizar bem pouco, né, o Rian Francisco, assim como fez com o William Gomes. Então abre aspas aí para ele. Se o William ficasse, teria alguns jogos a mais neste ano. Iria crescendo, não na velocidade que muitos pensam, mas sim na velocidade lógica de um menino que está se formando. Então ele falou isso, né, pessoal? Então tudo indica aí que ele deve utilizar não tanto, né, como a gente espera, os garotos da base, que não faz muito sentido na minha opinião, né, pessoal? Até porque se ele utilizasse mais o William Gomes até o meio do ano, com certeza, né, ele valeria mais de 100 milhões de reais no mínimo. Então eu espero que o São Paulo não aceite, né, uma proposta por menos de 30, 40 milhões de euros pelo Rian Francisco, porque deve chegar em breve, né, pessoal, até o meio do ano, se ele continuar se destacando desse jeito. O São Paulo pretende fechar, né, nos próximos meses ou dias, uma parceria aí com o Ângelos Marinax, né, para investir mais nas suas categorias de base. E se não tiver um bom treinador, né, pessoal, que começa a utilizar esses garotos, não vai adiantar muito. O São Paulo, o empresário deve investir mais de 600 milhões, né, na base do São Paulo. O contrato deve durar 10 anos, né? O São Paulo vai manter 75% nos primeiros anos e 60% nos últimos anos. O São Paulo pretende triplicar, né, suas vendas e suas revelações de jogadores. Então vamos ver, né, se confirma isso nos próximos dias.
Até algumas coisas que a diretoria do São Paulo faz, né, pessoal? No meu ver, não faz muito sentido. Que nem contratar o Cedric, né, galera? Um jogador que praticamente não joga há um ano, e emprestar o Moreira de graça e com opção de compra de apenas 3 milhões de euros. Então não faz muito sentido. São Paulo poderia promover o Mike, né, galera? Apenas. Não precisava, na minha opinião, trazer o Cedric, até porque é um jogador mais veterano. Por mais que é apenas 3 meses, né, pessoal? Isso aí tem muita coisa de empresário. Então não acho que isso é uma boa coisa para o tricolor. O futuro do São Paulo é promover jovens da base e vender por um valor alto, né, galera? Não tem jeito. Até porque o São Paulo atravessa grande crise financeira. O que eu acho engraçado, né, pessoal? Que nem o Muricy, o Júlio Casares, quando assumiu o São Paulo, falou que em breve o São Paulo ia disputar, né, financeiramente com o Flamengo, com o Palmeiras. E recentemente o Muricy falou numa entrevista, né, que o São Paulo segue sem dinheiro. Então esses anos todos que esse ficou aí no comando, né, pessoal, foi praticamente gastando. Que nem ano passado o São Paulo ficou com uma dívida de quase 200 milhões de reais só ano passado, né? Então a dívida já deve chegar a quase 1 bilhão de reais. Vamos ver com esse fundo de investimento, né, se as coisas vão melhorar. Até porque o São Paulo não pretende virar SAF, né, nos próximos anos. O tricolor calcula com essas várias saídas que teve no elenco, deve ter uma economia na sua folha de pagamento de quase 2 milhões de reais por mês. Agora com a chegada do Cedric, né, pessoal, e algumas chegadas, não sei se isso vai se confirmar. O São Paulo pretende fechar com um superávit de mais de 44 milhões de reais esse ano. Mas vamos ver, né? Até porque ano passado o São Paulo também não investiu muito e mesmo assim ficou com grande prejuízo. E após vencer a Portuguesa, né, pessoal, fora de casa, o São Paulo joga amanhã também fora de casa, né? Um clássico pela frente contra o Santos. Depois o Tricolor enfrenta o Mirassol jogando em casa. Depois o Bragantino fora de casa. Depois a Inter de Limeira em casa. O Velo Clube em casa. E o Palmeiras, né, mais um clássico agora fora de casa. Então essa é a sequência do São Paulo, né, nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.